Glória a Deus, glória a Deus. Que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler aqui de novo esse pedaço aqui que diz assim: levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, maravilhoso, meu Pai, está aí, meu Deus, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, onde diz, meu Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Senhor. Fala comigo, Senhor, fala com, meu Deus, com a minha esposa, com a minha filha, Senhor, fala conosco nessa noite, meu Pai. Meu Deus, guia, Senhor, nossos caminhos, guia nossos passos, no caminho que nós devemos andar, Senhor. Meu Deus, através da tua palavra, Senhor, eu te peço, meu Deus, nessa noite, meu Deus, Santo, seja conosco, Senhor. Nos dai vitória, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, e amém. Louvado seja Deus, amém. Aleluia, glória a Deus, né? Nós vemos aqui, nós lemos, né? Na misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo, ele está, né, na defesa do seu ministério, né? Louvado seja Deus, que ele via, né, que as armas dele, que Deus tinha dado para ele, não eram carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, né? Louvado seja Deus. Porque ele foi chamado, como Deus falou para ele, né? Tu és para o meu vaso escolhido, né? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, de todos, né? Dos grandes, dos sacerdotes, para levar o nome de Deus. Para levar cativo, né? Todo o entendimento a Cristo. Porque, louvado seja Deus, o Evangelho, ele veio para libertar, para influenciar, louvado seja Deus, né? E Deus, ele nos chamou para influenciar, para ser sal da terra e luz do mundo, louvado seja Deus. Tanto que Jesus fala, né, que não pode pegar uma candeia, uma luz e colocar debaixo, né, de uma cama, mas que coloca para que todos venham ver a luz. Aquilo que ouvi aos ouvidos, pregais sobre os telhados, né? Pregais, anunciais o ano do Senhor, anunciais, né? Porque o Senhor, ele vem anunciando a salvação há muito tempo. Nós podemos ver que até mesmo antes de vir o Salvador, o profeta Isaías já anunciava, né, sobre o Messias, o Salvador, Deus conosco. Você vê, 700 anos atrás, o profeta Isaías já falava desse Salvador. Louvado seja Deus. Porque, louvado seja Deus, essa palavra, ela é um caminho, né? Nós sabemos que é um caminho. E ela é liberta, é uma palavra libertadora. E ela realmente tem poder para libertar o homem, para libertar do cativeiro. E para o homem ter escolha do caminho que deve andar, porque nós sabemos que a palavra é o verbo vivo, que desceu do céu. Ele é o caminho, e ele é verdade, ele é vida. E Deus nos liberta, louvado seja Deus, não para nós ficar com a libertação somente para nós, mas sim levar essa palavra para os que estão cativos e oprimidos, como o apóstolo Paulo levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, levar todo homem a obedecer a Cristo, né? Louvado seja Deus. E como ele vai obedecer, como diz a palavra, como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não fores enviado? Qual famoso és os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz? Louvado seja Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós for ver bem, Deus desde o começo ele tá libertando. Se nós for pegar um exemplo na palavra do Senhor, você vê que quando Deus ele enviou Moisés ao deserto, ao Egito, né? Ele levou ele no propósito de libertar aquele povo, porque tudo é figura de hoje, né? Tudo é figura. E Moisés ele foi Arão. O ministério de Moisés não era muita gente, era Moisés, Arão e Miriam. Era o ministério de Moisés, era 3 pessoas, ele, irmão dele e a irmã dele. Esse era o ministério de Moisés. E esse ministério tinha que o quê? Influenciar uma nação. Lembrar daquela nação
que eles tinham Deus. Que eles, aquele lugar não era para eles. Porque Deus chamou Israel para ser um príncipe, né? Porque ele servia o verdadeiro Deus, e o único Deus e verdadeiro Deus. Só que a palavra de Deus fala que na época de José veio uma fome muito grande na terra. Então Deus, ele fez com que José tivesse uma providência no Egito e levasse aquele povo para o Egito. Só que a palavra de Deus vai dizer que depois da morte de José, houve um faraó que não conhecia a Deus, que já não temia a Deus, não sabia que era o Deus de José. E o que eles fizeram? Começaram a escravizar aquele povo. E a palavra de Deus fala que aquele povo ficou escravizado durante 450 anos. Só que eles lembravam do Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eu creio que eles ficavam lembrando, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Eles ficavam lembrando do que Deus tinha feito, né, no chamado, que Deus tinha falado da terra, que Deus tinha dado, né, tinha falado para Abraão, te darei essa terra por herança. Tudo que aonde você pisar, a planta dos teus pés, será seu. Então, tinha pessoas realmente ali que sabiam. Mas ali nós podemos ver que também havia pessoas que aquilo era a vida deles. Aquilo era a vida deles, né? Eles realmente tinham pessoas que queriam realmente ser libertas. Pessoa que realmente queria seguir a Deus. Também havia pessoas ali também que não. Tinha pessoas que queriam o Egito. Pessoas que aquilo era a vida deles. Né? Porque acostumou. Acostumou. E realmente nós podemos ver que hoje em dia não é diferente. O homem, ele, às vezes, se acostuma com certas coisas. Acostuma, né, com situações e não quer, às vezes, deixar Deus trabalhar para viver o melhor de Deus. Porque Deus, ele tem o melhor. Só que aquele povo estava acostumado com aquilo. E Deus usou aqueles libertadores, não para o Egito influenciar eles, mas sim eles influenciar aquele povo sair do Egito. Louvar-se a Deus. E nós vemos, louvar-se a Deus, que Moisés, Arão, Miriam, estavam lá, guiando o povo, até mesmo falando com o faraó para dar liberdade ao povo. Ele não queria, mas nós observamos que Deus realmente tirou aquele povo com mão forte. Mas nós podemos ver que Deus tirou aquele povo do Egito, e colocou no deserto. Mas o coração daquele povo ainda estava no Egito, estava preso no Egito, estava preso, né, com as coisas de Faraó, estava preso porque eles trabalhavam. Eles estavam presos naquilo, nos tijolos de Faraó, estava preso nos pepinos, na cebola, nos peixes do rio Nilo. Eles estavam presos com isso. E Deus falou: olha, eu tenho coisas melhor para fazer. Louvar-se a Deus. Você vê que Deus, ele veio para libertar. E hoje em dia não é diferente. Louvar-se a Deus. A palavra de Deus fala: levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. E Paulo, ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu, louvar-se a Deus, que ele não poderia ser o que influenciado, mas ele deveria o que influenciar as pessoas a servir a Cristo. E ele foi diante dos doutores, diante de pessoas muito entendidas, para influenciar que esse é o caminho certo, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Esse é o caminho que nós devemos andar. Louvar-se a Deus. Só que hoje em dia, se nós for ver, se nós não vigiar, o mundo nos influencia. Mas não no Evangelho não é para ser assim. É para a igreja influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. E você vê que a igreja hoje em dia está se influenciando pelo mundo. Podemos ver que as igrejas, vamos fazer isso para agradar o jovem, vamos fazer isso. Porque o mundo está influenciando a igreja não está mais influenciando o mundo. O mundo tem que ser influenciado pela igreja. Porque saber que a igreja
ela está andando ao contrário do mundo. A igreja tem que negar a si mesma, tomar a sua cruz e seguir. Porque esse é o propósito de Deus, de influenciar, levar cativo. Não o mundo cativar a igreja e fazer com que a igreja se torne um mundo. Porque nisso não há libertação, né? Mas se levar cativo. E Paulo realmente entendeu isso. E nós devemos entender, louvado-se a Deus, que Deus nos chamou, aleluia, para anunciar as boas novas de salvação. Porque de graça receber e de graça dás. Deus falou, está aqui, ó, eu te dei a minha palavra, estava no teu coração. Te dei, louvado-se a Deus, as boas novas. E todo aquele que receber dessa palavra, a palavra de Deus fala que todo aquele que recebe o Filho de Deus, ele passa de criatura para filho de Deus. Louvar-se a Deus. E Deus, ele quer salvar, Deus quer libertar. Louvar-se a Deus. Mas hoje, louvar-se a Deus, realmente está complicado. Porque o mundo está influenciando o povo de Deus. E o apóstolo Paulo fala, viveis no mundo, mas como se não fosse do mundo. Né? O que comeis, que bebeis, que fazeis tudo para a glória de Deus. Né? Não tem nada por certo nessa vida. Porque tudo é incerto. Nós podemos ter hoje, como amanhã não podemos ter. Porque o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus durará para sempre. Louvar-se a Deus. E nós vemos, louvar-se a Deus, que o Espírito Santo, através do teu servo, porque ele usa de alguém, ele usa da matéria para influenciar. Louvar-se a Deus, porque até mesmo o discípulo, quando estava sem saber o que fazer, Jesus falou para eles, não ninguém se quer dizer, quer nem se falar, porque o Espírito do Pai falará através de vós. E te dará sabedoria tão grande que o mundo não vai entender de onde vem tanta sabedoria, tanto poder de Deus. Para influenciar as mentes, para influenciar os que estão cativos, para converter do poder de Satanás a Deus e seja perdoado dos seus pecados. Louvar-se a Deus. Mas, como nós falamos mais cedo, a palavra de Deus fala, se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração no dia da matança. Porque nós vemos que depois de tudo que Deus tinha feito para aquele povo no deserto, Deus fazendo de tudo, provendo, cuidando, zelando, havia sempre vamos voltar para o Egito, vamos voltar para trás, vamos desistir do caminho. Porque isso aí não é coisa de Deus não, isso é coisa de Moisés. Moisés estava com essas coisas, né? Deus não chamou ele não. Você vê, endurecendo o coração. E o próprio Deus fala, não endureceis, como no dia da matança. Lembrando do dia que Deus abriu a terra e engoliu aquele povo. Por causa da incredulidade daquele povo. Porque aquele povo foi incrédulo em acreditar em Deus. Porque Deus tem falado. Deus tem falado, Deus tem falado. E o homem, cada dia tem o que endurecer no coração. Louvar-se a Deus. E Deus tem dado a oportunidade, Deus tem falado. Louvar-se a Deus, que Ele é o caminho. Ele fala, louvar-se a Deus, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Louvar-se a Deus. Porque louvar-se a Deus é o Senhor. Ele fala, louvar-se a Deus para nós estar cheio da presença de Deus, para poder influenciar povos, línguas, nações, pessoas, louvar-se a Deus, porque o homem, no tempo de hoje, está dividido, e a palavra de Deus fala, não podemos servir dois senhores, ou vamos amar um e odiar outro, não podemos estar divididos nos nossos pensamentos, não podemos, como a palavra de Deus fala, não andar escucheando dois pensamentos, ou o mundo ou a Deus, não. Não podemos ser uma fonte de duas águas, não podemos ser quente, aliás, não podemos ser morno, ou nós somos quente ou frio, não podemos estar divididos. E hoje em dia, louvar-se a Deus, é o que está mais acontecendo. Eu falo em geral, nós não estamos tendo hoje em dia aquela firmeza que os discípulos tinham, aquela certeza. Não. É Deus, o caminho é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e pronto. Né? Então hoje em dia, o homem sim está dividido. Está dividido em dois pensamentos.
Louvado seja Deus. E nós temos que andar no caminho de Deus. Nós temos que andar no caminho de salvação. Louvado seja Deus. Porque o próprio Jesus falou, nega, pois, o homem a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Não podemos ficar divididos. Nós devemos seguir esse caminho. Louvado seja Deus, que é Jesus Cristo. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode dar salvação. Porque aquele que perder a sua vida, esse achará. Mas aquele que achar a sua vida, esse perderá a tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então nós vemos. Então, aí o homem, ele fica dividido. Ele está no deserto, só que pensando no Egito. Ele vai para o Egito, só que nós entendemos que realmente tem momento que Deus, ele leva o homem no Egito. Só que, nós for analisar, Deus ele escondeu o próprio Jesus no Egito. Porque Herodes queria matar. Só que Jesus não era daquela terra. Jesus era de Israel, da terra de Jerusalém. Ele era um príncipe, era um rei, o rei dos reis, Senhor do Senhor. O pequeno Jesus. Deus escondeu, Deus falou para Jesus, pega Maria e vai para o Egito. Fica lá até a morte de Herodes. Quando Herodes morreu, Deus mandou ele voltar. Porque, entenda isso, Deus tinha um propósito. Deus falou, não, essa casa não é sua. O Egito não é o teu lugar. Você se escondeu ali, só que o Egito não é teu lugar. Teu lugar é a terra do pão. Glória a Deus. O teu lugar é Jerusalém. Louvado seja Deus. Por isso que ele fala, ficais para em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. O que é Jerusalém hoje? É a presença de Deus. É estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E às vezes o homem não entende que é o quê? Que o Egito é um escape que Deus vai usar. Deus, quando Deus enviava Abraão, Deus tirava de volta, porque ali não era a terra que ele prometeu. Aleluia. E nós vemos, louvado seja Deus, que às vezes o homem quer fazer do Egito a sua morada, a sua casa permanente. E a palavra de Deus fala que nós não temos uma casa permanente aqui. Nossa casa permanente está no céu. Onde Jesus falou, vou eu preparar lugar e virei outra vez para vos buscar, porque vós sois peregrino em terra estranha. Né? Só que o homem, ele insiste em fazer morada no Egito. E Deus está falando, sai do Egito. Fica no deserto, porque no deserto você vai ver a minha mão, você vai ver a minha glória, você vai ver a manifestação do poder. Porque Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Deus é dono de Jerusalém, Deus é dono do Egito, Deus é dono de tudo. Só que a morada do servo de Deus não é no Egito, é nas moradas celestiais que ele tem preparado. Porque ele diz o Senhor, minha a terra é os cabelos dos meus pés. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você vê, mas Deus quer que nós seguimos a Ele. Louvado seja Deus. Só que nós não podemos estar divididos. Não podemos, louvado seja Deus, cochear em dois pensamentos, louvado seja Deus. Não podemos, louvado seja Deus, nós devemos seguir o Senhor. Devemos andar nos caminhos que Ele tem para nós, louvado seja Deus. Porque o próprio Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai, que está no céu. E todo aquele que vive por mim, também se alimentará de mim, verá por Ele, louvado seja Deus, porque Ele é o pão vivo, Ele é a água na rocha, Ele é, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tanto você vê, louvado seja Deus, quando Moisés ele vai falar para o povo, e ele pergunta assim, mas se os filhos de Israel perguntar quem é o Senhor, o que eu farei? Fala que eu sou o que precisar ser, eu sou o que você precisa, o que você necessita, eu sou isso na sua vida, eu sou a água na rocha, eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou a providência, eu sou a roupa que não rasga, eu sou a nuvem, eu sou a coluna de fogo que alumia a noite, eu sou tudo isso. Ele é Deus, Ele é o Deus que supre toda a necessidade do homem, tudo, do homem, da mulher, daquele que confia, daquele que permanece nele. Louvado seja Deus. E Deus é um Deus que Ele poderia se apresentar para o homem, mas engraçado que Deus, Ele fala, não, me apresenta, vai lá Moisés, me apresenta quem é. Não, mas eu quero o teu nome, meu nome é esse aí, o Todo-Poderoso
que move. Aleluia. Esse é o Deus que tem que ser revelado. O Deus que tem poder de curar. Um Deus que anda na contramão do mundo. Aleluia. Quando o homem fala, não tem cura, Deus fala, tem cura. Não tem libertação, Deus tem libertação. Não existe milagre, não tem jeito para essa coisa. Deus fala, não tem causa, tem jeito. Esse é o Deus que quer revelar para nós. E Deus quer que apresente esse Deus, para que as pessoas também vejam esse Deus. É isso que Deus falou para Moisés. Moisés, volta lá e me apresenta para aquele povo. Porque aquele povo, eu me apresentei para Abraão, Isaac e Jacó, eu quero que esse povo também me conheça, porque eles são descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu quero que esse povo me conheça. Né? E eles queriam, Moisés, nós somos tão limitados, nós queremos saber o nome para apresentar. O nome é esse. Deus está falando, não, eu vou me apresentar no caminho com vocês, vou apresentar nas obras, vocês vão ver obras. Né? Tanto que Jesus, quando estava lá, que ele viu aquele homem orando debaixo da figueira, ele falou, obras maiores do que essa tu verás. Tu verás os anjos subindo e descendo diante do Filho de Deus. Você vai ver coisas grandes, louvado seja Deus. E esse Deus, louvado seja Deus, que quer se apresentar diante de nós. Ele fala, mas tirar toda a individualidade do meio de vós. Não endureçais, mas dá ouvido o que o Espírito Santo de Deus diz, louvado seja Deus. Para que nós possamos ficar atentos. Louvado seja ficar atento àquilo que Deus tem para nós. Louvado seja Deus, porque Deus ele vai se revelando nas nossas vidas, louvado seja Deus. E saber, louvado seja Deus, que Deus ele tem resposta para nós. Louvado seja Deus. Deus ele é fiel, ele nos ampara. Louvado seja Deus. Você vê que Deus é tão maravilhoso, você vê que uma nação inteira era para ser destruída, mas ele, através do arrependimento, ele perdoa a nação inteira, que é a nação que ele. Louvado seja Deus. E Deus realmente, ele quer mais de nós. Ele quer cada dia mais de nós. Não quer que nós olhemos para trás. Louvado seja Deus. Não quer que nós sejamos influenciados pelo mundo. Porque a palavra de Deus fala que havia um homem justo, chamado Ló, que cada dia o coração dele afligia, porque ele não era influenciado por Sodoma e Gomorra. Mesmo que ele foi para lá, só que o coração dele se afligia. Ele não ficava feliz naquele lugar. Ele não tinha alegria, ele não tinha paz naquele lugar. Porque ele falava, esse lugar aqui não é para mim, não. Esse lugar não é para mim. Ele tinha esposa, tinha as filhas, tinha o genro, mas esse lugar não é para mim. Então ali a alma dele, a palavra que fala, a alma dele afligia com aquilo, porque ele sabia que aquele lugar não era para ele. E Deus, realmente, através de Abraão pediu, Senhor, tiver um justo, Deus enviou lá e tirou Ló de lá. Só que nós vemos que a mulher de Ló olhou para trás. Olhou para trás, a palavra de Deus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Né? E você vê que ela se tornou uma estátua de sal. E nós vemos que Ló, ele foi salvo, né, da ira do fogo de Deus, né, que queimou toda aquela cidade. Então nós, louvado seja Deus, não podemos, porque realmente você vê, Jesus fala de tudo na vida, guardar de teu coração. Ela saiu de Sodoma, porém o coração não saiu de Sodoma. Não saiu de Sodoma o coração, porque o coração ainda estava lá, estava preso. E é o que está acontecendo hoje em dia. Deus, ele veio para libertar, mas ele não quer libertar somente nosso corpo físico, ele quer libertar nosso coração por completo. Falou, esqueça as coisas que atrás ficam, avança para o alvo que é Cristo Jesus. Porque muitas vezes a pessoa fica com medo de perder, mas o Senhor fala, se você perder, você não está perdendo, você está ganhando. Porque é perder para ganhar. Você vê o apóstolo Paulo mesmo, a palavra de Deus fala que ele era da descendência dos Benjamim, ele era entendido, ele era um doutor da lei, né? Era um homem muito entendido, ele largou aquilo tudo por amor a Cristo. Ele falou, tudo isso que eu tenho, né, não vale aquilo que Deus me revelou. A revelação de Deus é muito além do que tudo aquilo que eu tinha. Louvado-se Deus, nós temos que entender que realmente esse tesouro é precioso demais. É um tesouro tão precioso que o próprio Jesus fala sobre o reino do céu, que é semelhante a uma dracma perdida, né? Que aquela mulher perde
Né? Ele faz de tudo para achar aquela terra. Né? Até mesmo aquele homem que havia um tesouro naquela terra. Ele vende tudo e vai comprar aquela terra porque sabe que tem um tesouro naquela terra. Né? E assim é o reino de Deus. O homem, ele é tão valoroso, o reino de Deus, que é a vida eterna, que ele larga tudo realmente porque ele tem certeza que é real, que é verdadeiro. E Deus, ele quer nos dar isso nessa noite. Ele quer, nos lembrar, louvado seja Deus, porque o Senhor falava no meu coração, vamos lembrar dessa noite, vamos lembrar das promessas de Deus, vamos lembrar de tudo aquilo que Deus nos tem nos prometido, louvado seja Deus. Vamos lembrar das promessas, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Porque há dois caminhos nessa terra. Há o caminho de Deus, há o caminho natural do homem. Né? Mas a palavra de Deus fala que o homem, os pés do homem é ligeiro para o mal. Então a palavra de Deus fala que há um livre-arbítrio. Mas a escolha do homem, se nós for ver, a escolha do homem é sempre a escolha errada. Ele só consegue escolher as coisas certas através de Deus. Porque é tão incrível que o homem que não tem Deus, é uma coisa tão forte que o homem que não tem Deus, ele é inimigo de Deus. Olha que coisa tremenda. O homem que não tem Deus, ele é inimigo de Deus. Porque o que faz amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Para você ver, é muito sério isso. O homem se torna o quê? Inimigo de Deus. Porque o livre-arbítrio dele leva à destruição, leva a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas quando ele dá ouvido a Deus, que não endurece o coração, que ele vem para Deus, ele se torna amigo de Deus, se torna filho de Deus, passa de criatura para filho de Deus, porque sabe que Deus tem melhor. E tem dois caminhos somente, não tem como andar nos dois caminhos, um ou outro. A escolha só. Jesus é o caminho, Deus fala. O que você quer, filho? O que você quer, filho? Você quer o caminho da salvação ou você quer o caminho do mundo? Só tem dois caminhos. E Deus não obriga ninguém a fazer. Deus fala, aqui, essa é a escolha, você escolhe que caminho que você quer tomar. Não vou te obrigar a seguir o caminho esse ou esse não. Deus vai falar, você que sabe, escolhe o caminho que deve andar. Louvado seja Deus. Porque a escolha, Deus não obriga ninguém a nada. Deus não força ninguém a nada. Pessoal, o caminho é esse. Né? O caminho de Deus realmente é um caminho de provação, é um caminho de paciência, é um caminho de renúncia, mas vale a pena, porque nós sabemos que esse caminho realmente é o caminho certo que conduz à vida. E poucos, tanto que a palavra de Deus fala, esse caminho é tão tremendo, que é um caminho que poucos encontram, porque é um caminho apertado e é um caminho estreito. Por isso que o Senhor fala, o caminho do reino do céu é um caminho estreito e um caminho apertado, que poucos é que encontram. Porque nós sabemos que o caminho de Deus é o caminho que conduz à vida e à salvação. Larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porém, apertado o caminho que conduz à vida. E poucos aqui encontram, né? Louvado seja Deus, porque ninguém quer perder para ganhar. Mas se nós perdermos, não estamos perdendo, nós estamos ganhando o reino do céu. Como Moisés, né, deixou de ser filho da filha de Faraó, né, deixou de lado os prazeres do Egito, para padecer com o povo de Deus do que ter gozado um pouco de tempo do pecado do mundo. Né? Então que nós possamos pegar tudo isso de exemplo e colocar dentro do vaso. Como Davi falou, guardeis a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Guardou e ficou guardado. Né? E fala, Senhor, é a tua palavra, eu quero seguir, seja a tua palavra venha ser na minha vida lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém? Louvado seja Deus, Deus abençoe. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar.